da importância da função quadrática, tá? A função quadrática e a função composta. Então, a função quadrática, gente, é muito, muito, muito comum de uso na arquitetura. Olha só esses arcos que tem aí, tudo é calculado a partir de uma função quadrática, né? Eles veem pontos de resistência aqui através de umas matérias da engenharia, por exemplo, resistência de materiais, veio pontos de tração, pontos de tensão. Então, tudo isso é calculado através de uma curva, né? Que isso aqui tem uma função por trás disso. Então, os engenheiros conseguem calcular a carga suportada, né, o peso da estrutura, tudo isso através de uma função, né? E a partir disso, a gente consegue identificar vários elementos na natureza, né? Olha só, muitas obras de arte, esculturas na arquitetura têm esse tipo de, de forma, né? A forma de uma parábola. Então, olha só a fachada principal da igreja São Francisco de Assis em Belo Horizonte, né? É um arco parabólico, né? É um arco parabólico. E que mais que é um arco parabólico? Vamos pensar assim. Vocês já ouviram falar da chamada antena parabólica? Né? Eu acho que todo mundo aqui já ouviu falar sobre a antena parabólica, né? Que é aquela antena grandona que ficava... Normalmente vocês veem na casa, no topo da casa de muita gente aí, em roça normalmente ainda usa bastante, né? Hoje em dia o pessoal usa mais a anteninha da Sky, que ela é menorzinha, né? É um arco parabólico também, mas por que eles usam a parabólica? Por quê? Vocês têm ideia? Só uma curiosidade, né? A gente não vai entrar muito dentro desse assunto, não, mas a razão de estar usando antena parabólica é a seguinte. A gente está na página 35. Tá? A razão de a gente usar a antena parabólica é o seguinte. Não sei se vocês já estudaram refração e reflexão na física. Já estudaram isso? Cadê? Dá resposta aí no chat, gente. Não deixa eu conversando sozinho, não. Já? Então, olha só como é que é interessante. Como é que a gente vai unir a física e a matemática aqui agora. Vamos supor que vou fazer uma circunferência aqui bem grandona, tá? Vou fazer uma circunferência aqui bem grandona. E agora, tá vendo nessa circunferência? O que eu vou fazer? Eu vou marcar o centro dela, tá? Vou marcar o centro dela. Beleza, para mim o centro é aqui. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou apagar todo o restante da circunferência. E apagar todo o restante da circunferência. Vou apagar essa parte, vou apagar essa parte e vou deixar só essa parte aqui. Pronto. Olha só, eu tenho um arco parabólico, né? Ou então se eu tivesse uma parábola mesmo, uma função de segundo grau. Pensar assim, se eu tivesse uma parábola mesmo, uma função de segundo grau. Vou fazer assim. Isso aqui é uma elipse, né? Se a gente fizer um corte nessa elipse, a gente vai achar uma parábola. Então, vou fazer um corte aqui, e um corte aqui, e um corte aqui. Essa elipse, eu tô corte aqui. Essa elipse, ela tem um ponto que é o chamado foco, né? Deixa eu fazer. Não sei se já estudaram, que seria o foco em espelhos esféricos, né? Então vamos lá. A gente tem o centro desse círculo, que seria o foco. O centro, que seria o foco. E tem o centro dessa elipse aqui, que ela é mais próxima daqui, que seria o foco, né? Que a gente tem... Deixa eu fazer de novo aqui, que eu acho que vai ficar mais claro para vocês entenderem. Ó, eu tenho a elipse, tem o centro da elipse, tem dois pontos aqui que a gente chama de foco. Vocês já estudaram aí Kepler? Já estudaram Kepler? Sobre as teorias da gravitação? Já não. Que ele fala lá que todos os planetas estão em uma órbita elíptica,
né? E que o Sol está em um dos focos dessa órbita elíptica, né? Então, ele fala assim, ó, sobre na rotação no nosso sistema solar, os planetas eles estão em órbitas elípticas ao redor do Sol. E o Sol ele está em um dos focos, né, dessa elipse. Então, é isso que eu quero abordar aqui com vocês hoje. Então, tá vendo essa elipse? Eu tenho um dos focos aqui. O que representa o foco? O foco representa que qualquer feixe de luz que incidir aqui, ele vai refletir nos focos. Então, se incidir aqui, ele vai refletir no foco. Se incidir aqui, qualquer feixe de luz, ele tende a refletir no foco. É isso. Então, qualquer feixe de luz incidente, ele vai refletir no foco. A mesma coisa acontece na parábola. Quando eu incido um feixe de luz aqui, ele tende a refletir no foco. Se eu incido um feixe de luz aqui, ele tende a refletir no foco. Qualquer feixe de luz incidente, ele tende a refletir no foco. Na circunferência, o foco é o centro da circunferência e na elipse, o foco é um desses dois pontos. Estão acompanhando? Beleza. Então, ó, qual a razão deles fazerem uma antena parabólica? Agora eu vou apagar essa antena, essa aqui, ó, de cima, só para vocês perceberem. Vou formar um arco. Olha só. Formei um arco. Então, eles vão lá e colocam o quê? Eles fazem essa antena parabólica e colocam o receptor, né? Aquele bracinho lá, né, eles fazem um bracinho, deixa eu colocar em preto, fazem um bracinho. E esse bracinho do receptor é aquela caixinha preta que vai receber o sinal. Né? É mais ou menos isso aqui. Ele coloca o bracinho aqui. Ou seja, esse bracinho que eles colocam na antena parabólica ou da sua antena Sky é onde está o foco da elipse. Ou seja, os caras estudaram, fizeram um estudo sobre formas elípticas, sobre foco, porque quando os raios incidentes lá do satélite que eles estão querendo pegar o sinal bate na prancha, né, da antena, o que ela faz? Ela direciona para o foco, né? Aí você consegue assistir sua televisão, consegue assistir sua Sky, consegue assistir a HBO, né? Consegue assistir o UFC Combate lá, consegue assistir os canais de luta, enfim. O que você quiser assistir. Por quê? Porque você sintonizou sua televisão. Então, por que que a antena parabólica era tão grandona e agora eles começaram a fazer antenas parabólicas menorzinhas? Por quê? Vai depender da potência do receptor, né, a capacidade com que ele tem de receber energia, e vai também depender se essa forma ela é esférica ou ela é uma elipse. Né? Se for esférica, normalmente a gente tem antenas parabólicas, onde a gente tem aquela alça grandona, né? Aí a gente tem aqui o tracinho do receptor direcionando para o foco. Por isso que na antena parabólica aquilo é tão grande. Né? Aí você tem aqui o receptor. Certo? Então, é muito comum a gente ver isso aí para nos telhados da casa. Então, é a utilização de uma expressão que de segundo grau, onde a gente tem como calcular os focos a partir dela. Claro, a gente não vai ver isso aqui ainda, não vai ver isso aqui agora, como calcular os focos, porque isso é matéria lá da frente, quando a gente for estudar geometria analítica. A gente só estuda isso lá no terceiro ano. Mas eu queria mostrar a aplicação disso para vocês, porque tem muita gente, e aí, o que eu faço com isso? Né? Para que serve? Então, acho que está bem claro aí para que serve e onde a gente utiliza isso aí. Essa é uma das aplicações, gente. Pô, tem muitas outras coisas, muito mesmo. Então, a função quadrática, ela vai ser uma função polinomial do segundo grau e ela é toda função real que é definida nesse tipo aqui, onde eu vou ter ax² mais bx mais c, né, sendo a, b e c constantes reais, e meu a, aqui, ó, meu primeiro termo aqui, que está elevado a x², ele tem que ser diferente de zero. Por que, Juan, ele tem que ser diferente de zero? Porque se eu falo se isso aqui não existe, é uma função afim. Né? A gente já estudou como resolve os termos de função afim. Beleza. Então, ó, aqui
eu tenho uma função quadrática onde eu tenho a, b e c. Aqui eu tenho uma função quadrática onde eu tenho só a e b. Tá vendo? Então, como eu identifico quem é a, quem é b e quem é c em cada função? A é o número que acompanha x². Então, para essa função f, vou até aumentar aqui. Para essa função f, eu tenho que o a vai ser o número que multiplica x², que no caso é 1. O b é o número que multiplica x, que é menos 4. E o c é o número que está sozinho, é o 3. Para essa função g, o a é o número que multiplica x², que é menos 1/5. E o b é 12, né, o número que multiplica x. E o c aqui não tem. Né? Se o c não tem, o c é 0. Então é isso que eu quero que a gente faça aí para vocês. Eu vou deixar aqui esse exercício para vocês fazerem, que é para vocês utilizarem o GeoGebra. Está falando, vai lá e faz. Né? Então, vocês vão acessar o software GeoGebra aí no celular de vocês. Não tem como mostrar aqui, porque meu celular está com câmera e meu iPad também está com câmera. Tá? Então, eu mostraria para vocês aqui, mas vocês vão acessar o GeoGebra e vão colocar aqui em cada função. Né? Vocês vão colocar lá e vocês vão perceber quem é o A, quem é o B e quem é o C em cada uma das funções. Vocês conseguem fazer isso aqui rapidinho? Olhando a função? Vocês estão com o livro aí? Vamos fazer esse exercício? E aí depois você joga no GeoGebra e vê como é que a função vai se comportar em cada uma delas? Vamos fazer essa primeira aqui, ó. Só identificar os valores, a segunda vocês vão fazer e a gente volta para revisar amanhã. Tá. Na função aqui f, quem é o A? Deixa eu abrir o chat. Aí já me falaram quem é o A. Isso mesmo, viu? Certinho. O A é menos 1. Beleza. E meu B? Quem é meu B na função f de x? 2 e c igual a 1. Isso aí. B é 2 e c igual a 1. Por quê? Olha só. A, B, C. Na função g de x, quem é meu A? Menos 2, né? Quem é meu B? 3. Quem é meu C? 0. Por quê? Porque não está ali, não tem. Certo? Isso aí. Quem é na h de x? Quem é meu A? 1. Quem é meu B? Isso aí, menos 2. E quem é meu C? 3. Isso aí. Na função p de x, eu tenho 2 como A, menos 2 como B e tenho menos 2 como C. Beleza? Aqui, ele está falando aqui, ó. E em cada função, eu vou ter uma interseção com os eixos das ordenadas e o eixo das abscissas. O que ele está falando? Ele está falando, por exemplo, essa função aqui, ele vai fazer um gráfico, né? Vou fazer só da f de x. Só para vocês entenderem o que vocês vão fazer. A gente vai fazer um gráfico. Beleza. O gráfico é uma função quadrática. Aí ele fala assim, ó, eu quero saber a interseção com os eixos das ordenadas, ou seja, quando é que ele corta aqui o eixo y, eixo das ordenadas é o eixo y, e os eixos das abscissas, que é o eixo x. Então ele está querendo saber quando que ele vai cortar o eixo das ordenadas. Ele sempre vai cortar o eixo das ordenadas, gente, no C, tá? Então, ó, ele sempre vai cortar o eixo das ordenadas aqui, ó. Nesse ponto aqui, no C. Sempre vai cortar o eixo das ordenadas aqui. E onde que ele vai cortar o eixo das abscissas? Nas raízes, né? E a gente já vai entrar já como a gente calcula essas raízes. Então, o eixo das ordenadas sempre vão ser esses valores aqui. E o eixo das abscissas vai ser o eixo x. Como é que eu vou identificar? Vamos fazer aqui essa conta aqui. Como é que eu calculo, gente, as raízes de uma função de segundo grau? Falem para mim.
Ô, gente, estamos falando aqui, ó. Desculpa, tô vendo agora. Falou que o B é 0, não vi, ó. É isso mesmo. Aqui não é 3 não, B é 0 e eu C é 3. Eu vi errado. Obrigado. Olha aí, ó. Eu tenho o B é 0, preto. O B é 0 e o C é 3. Obrigado, gente. Isso aí. Vi agora aqui. O chat está saindo toda hora. Beleza. Certo? Tudo tranquilo aí, né? Beleza. Então, ó. Então eu tenho esse ponto aqui de interseção. Se eu fizer esse gráfico, que expressão que eu uso para calcular as raízes da equação de segundo grau? Que expressão que eu uso para calcular as raízes de uma função de segundo grau? Isso, eu faço delta e calculo, ou seja, eu vou fazer a minha Bhaskara, né? Então, é isso que a gente vai fazer aqui. Vamos calcular. De Bhaskara a gente está cansado de fazer, né? Vamos calcular a Bhaskara para a primeira ali. Vou calcular o meu delta. Meu delta vai ser o quê? B ao quadrado, né? Então, 4 menos 4 que multiplica A, que multiplica C. Dá 1. Então, isso aqui vai dar 4, né? Mais 4, não é isso? B ao quadrado, que multiplica A, B ao quadrado menos 4, que multiplica A, que multiplica C, certinho. Então, eu tenho aqui que meu delta é igual a 8. Né? Como é que eu calculo o meu x? O meu x vai ser menos b, no caso, vai ser menos 2, mais ou menos raiz quadrada de delta. Né? Então, vai ser raiz quadrada de delta é 2 raiz de 2. Dividido por 2a, então, dividido por menos 2. Né? Então, tem aqui ó, que esse valor aqui vai ser minha primeira expressão. Menos 2 dividido por 2 dá 1, menos raiz de 2. E o outro valor vai ser 1 mais raiz de 2. Então, são esses valores que a gente tem. Então, se eu fizesse o gráfico dessa função, ele ficaria mais ou menos assim, ó. Como ele está, vai cortar aqui no 1, mais ou menos assim, tá, gente? Ó, aqui... Juan, Oi. não seria 1 menos 2 raiz de 2, não? Mas tá vendo a divisão aqui, ó? 2, 2 e 2 simplifica com todo mundo. Esse 2 simplifica. Entendi. Beleza? Ó, então aqui eu tenho 1 menos raiz de 2. E aqui eu tenho 1 mais raiz de 2. Então esses pontos aqui que eu achei são os meus pontos onde eu tenho as abscissas, a interseção da função com o eixo das abscissas. Gente, o que eu recomendo? Façam tudo no GeoGebra, coloquem esses valores no GeoGebra aqui, ó, e vão testando isso aqui, tá bom? Vocês vão ver bastante e vão aprendendo a mexer no GeoGebra, que é uma ferramenta importante, tá? Para estudo, tá? Para estudo é uma ferramenta legal, ajuda bastante. Então, falaram, para simplificar não tem que estar multiplicando? Sim, eles estavam multiplicando. Olha só, estava 2 menos, ou vamos colocar menos 2, né? Menos 2 mais 2 raiz de 2. E isso dividido por menos 2. Então, se eu colocar o 2 em evidência aqui em cima, se eu colocar o 2 em evidência lá em cima, vai ficar... Ou então, se eu colocar o menos 2 em evidência, se eu colocar o menos 2 em evidência, eu vou ficar com 1, né? Menos
raiz de 2. Não é isso? E no denominador eu fico com menos 2. Se eu dividir menos 2 com menos 2, simplifica. Tá vendo? Certo aí? Quem estava com dúvida nessa simplificação? Então, ó, vamos lá. O que eu faço? Para achar as abscissas, eu faço as raízes. Né? Eu faço Bhaskara. Para achar as ordenadas, é o valor de C. Ficou claro para todo mundo? Abscissas, ó, lê assim, ó, abscissas. Abscissa é valor de X. Ordenadas é o valor de Y. Porque se um é o X, o outro é o Y. Vamos lá. Ele pede aqui, ó, dependendo, escreva com cavidade, ponto máximo e mínimo. Esse exercício, gente, eu vou pedir para que vocês façam ele no GeoGebra, tá bom? Façam ele no GeoGebra. Importante aí vocês fazerem no GeoGebra. Ele fala, descreva as principais características, conclusões que você chegou a observar o comportamento do gráfico relacionado à função. Né? Ou seja, não vai ter como eu fazer aqui, mas eu vou deixar esse exercício em específico, tá vendo? 1, 2 e 3, 1 e 2, para vocês fazerem aí e chegarem às suas conclusões. Tá? Ó, ele está falando, na B, escreva a seguir se a parábola tem concavidade para cima ou para baixo. Ou seja, a f de x, a g de x, a h de x e a p de x, elas vão ter concavidade para cima ou para baixo. O que vocês acham? Né? Então, vocês vão fazer no GeoGebra. Baixo. Então, cada uma vai ter uma específica, né? Vamos ver o que vocês já estão. Essa f vai ter concavidade para cima ou para baixo? Isso aí, para baixo. Beleza. E a G vai ter para cima ou para baixo? Isso. E a H? Isso. E a P? Isso aí. Certinho. Cima também. Então, é isso aqui que vai ficar. Né? Essa para baixo, essa para baixo, essa para cima e essa para cima. Por quê? Alguém sabe me dizer? Qual a pergunta? Por que que umas vão ficar determinados gráficos para cima ou para baixo? Aí, ó, já vou pedir para Henrique ligar a câmera para mostrar para a gente como é que ficou os gráficos, tá? Então, É por causa do sinal do X. do sinal, vamos lá, por causa do sinal do A, tá? Do A. Beleza? É o termo que acompanha X. Então, se o A for positivo, é para cima. Ó, A positivo para cima, A positivo para cima. Se o A for negativo, é para baixo. A negativo para baixo, A negativo para baixo. Cadê, Henrique? Você pode mostrar aí pra gente? Deixa eu parar aqui de compartilhar. Olha só, Henrique vai mostrar os gráficos aí pra gente. Eu vou desligar minha câmera aqui para vocês verem. Todos os gráficos como é que ficaram. Olha aí. Esse gráfico que passa aqui no 1, ó, que ele está mostrando aí, não sei se dá para ver a cor, mas esse gráfico aí... Ô, Henrique, você está assistindo a aula pelo celular ou pelo computador? Deixa eu ver. Você está assistindo a aula pelo celular, né? Então, olha só. Não estão vendo, gente? Tem a câmera de Henrique aí, ó. Vê. Tá todo mundo conseguindo acompanhar a câmera de Henrique? Uhum. Sim. Beleza. Olha só. Tá vendo que essa primeira função que ele colocou aqui, ó, a que passa no 1, no eixo Y, é aquela função nossa do f. Tá vendo? Que ficou bem parecida com o que eu desenhei ali, com o que eu esbocei.
ela passa no 1, concavidade para cima, essa função verde. Tá vendo? Essa é a função f. Se a gente for olhar aí as outras funções, deixa eu abrir meu livro aqui também, só para facilitar. Rapidinho. As outras funções, no caso, a função g, ela, isso aí, valeu. A função g, ela vai estar passando no 3, certo? Então, ó, você tem duas funções passando no 3. Só que qual é qual aí? Qual vocês acham que é a g? A vermelha é a g ou a azul é a g? O que vocês acham? A azul é a G. Isso aí, gente. Por que a azul é a G? Porque ela está para baixo, certo? Ou seja, a concavidade dela está para baixo. E aí a gente tem a função H. Né? A função H é que passa no 3 também. Né? E a função H é essa função que está aí com a parábola para cima. Né? Essa função que eu acho que é vermelha. Né? Parábola para cima. Né? Olha aí. E eu tenho a função P, que ela passa lá embaixo no menos 2 e tem a parábola para cima também. Né? Olha só, ela passa aqui embaixo no menos 2, isso aí, e tem a parábola para cima também. Olha só que legal vocês têm aí no GeoGebra vendo todas as funções. E, Henrique, agora mostra pra gente. Você pega o valor aí, por exemplo, pega na função G. Na função G. Clica duas vezes nela aí e vamos alterar o valor. Em vez de mais 3 aí, você vai colocar mais 1. Tirar o 2 e colocar mais 1. O que vocês acham que vai acontecer com a função? Olha lá. Tá vendo? A função estava passando aqui. O que aconteceu com ela? Ela caiu. Né? Ela desceu 2 unidades. Então, a gente percebe que o valor de C ele saiu do 3 para o 1. Né? E a única coisa que alterou na minha função foi que ele deslocou minha função 2 unidades para baixo. Aí, o que eu quero de vocês, gente? Volta lá na parte de digitar as funções, Henrique, pra gente. Vocês vão vir aqui e vão ir alterando. Se você alterar o A, por exemplo, você colocar negativo, colocar 1, colocar 2, colocar 3, colocar 4, colocar meio, o que vai alterar? Ou se você colocar aqui, nessa função aqui que tem 2x, né? No lugar do B, que está 2, você colocar 1, ou você colocar menos 2, o que vai alterar a sua função? É isso que eu quero que vocês façam aí no computador de vocês, tá? Esse exercício aí para vocês treinarem. É quase que um joguinho, gente, é uma brincadeira. E vocês vão anotar aí para a gente chegar às conclusões na próxima aula. Beleza? Henrique, muito obrigado. Valeu. Vou ligar minha câmera aqui novamente. Né? Olha só. Estão perguntando, para eu saber se a concavidade é para cima ou para baixo, tem que fazer Bhaskara? Não. Né? Vamos pegar aqui uma função. Nessa função, eu tenho aqui, ó, cada uma delas. Eu só vou olhar aqui o valor de A. Né? Quem é A na minha função? A é o termo que acompanha x². Então, tecnicamente, eu só vou olhar esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, esse cara aqui, esse cara aqui e esse cara aqui. Se eu ver que ele é positivo, se ele é positivo, a parábola é para cima. Se ele for negativo, a parábola é para baixo. Ficou claro aí? Cadê? Ficou claro? Beleza. Gente, deu para entender essa partezinha aí? Né? Se a parábola é para cima ou para baixo? Né? O que o valor de B faz? O valor de C faz, na verdade? A gente já viu o valor de A e a gente já viu o valor de B. Né? Para finalizar, a gente só teria que ver o valor de C. Né? E o valor, desculpa, a gente já viu o valor de A e o valor de C. Para finalizar, a gente só precisa saber o que B faz. Esse B está fazendo o que aqui? Né? Esse B está fazendo o quê?
Então, a gente vai ver ó, qual vai ser o ponto máximo e mínimo. O ponto máximo e mínimo de uma função vai depender do nosso gráfico também. Tá? A gente vai olhar no gráfico qual o ponto máximo e mínimo. Cadê Henrique? Henrique, tá com os gráficos abertos aí ainda? Pode mostrar para a gente essas mesmas funções? Beleza. Olha só, vou me tirar da tela. Vamos ficar só com o Henrique. Beleza. Olha aí, ó. Ele está mostrando a tela aí. E como é que eu sei se a função vai ter um máximo ou mínimo? Eu posso olhar no próprio gráfico. Essa função aqui, por exemplo, a função g, né, a função g, que é a função azul, né, que passa lá no 3 e está com a concavidade para baixo, ela tem um valor máximo. Né? O valor máximo dela é quem? É o 3. Está vendo que ela tem um vértice? Né? E se a gente pegar o valor mínimo da função? O valor mínimo da função, quais funções teriam o valor mínimo? Essa função em vermelho teria valor mínimo e essa função em laranja também teria o valor mínimo, que seria esse ponto aqui. Né? Já elas têm um valor máximo? Não, o máximo delas é até o infinito. Então, como é que eu faço para identificar se essa função ela tem um valor máximo ou mínimo? A gente vai fazer um cálculo e eu vou mostrar como é que a gente faz esse cálculo para vocês logo, para achar qual seria o valor exato. Né? Mas uma coisa que eu quero mostrar para vocês, antes da gente ver o máximo ou o mínimo, vamos alterar o coeficiente b e ver o que isso faz. Quer ver? Henrique, apaga todas essas funções aí para mim, rapidinho. Só oculta, na verdade. Agora você vai colocar só a função para mim x². Cadê? Travou? Beleza. Coloca para mim aí a função x². Tá bom? Olha só. Essa é a função x². Né? Agora coloca a função mais 2x. x² mais 2x. Isso. Agora mostra o gráfico pra gente. O que aconteceu quando eu somei mais 2x? Tá vendo que a função ela deslocou? A função ela deslocou para um lado. Amanhã a gente vai fazer alguns exercícios e eu vou mostrar o que seria o coeficiente b. Agora coloca, em vez de mais 2x, coloca x² menos 2x. Isso. Menos 2x. Olha só, ela deslocou para o outro lado. Então eu já começo a perceber o que cada coeficiente está fazendo na minha função. Né? O coeficiente menos 2x fez com que a função ela deslocasse 2 unidades para a direita. E o mais 2x fez com que ela deslocasse 2 unidades para a esquerda. Ou seja, na verdade, ela está identificando quando essa reta está cortando o eixo y, o que está acontecendo. A gente vai fazer mais exercícios disso amanhã, tá? Henrique, muito obrigado de novo. Tá bom? Vou mostrar minha câmera aqui. Amanhã a gente vai fazer alguns exercícios mostrando o A, o B e o C. Mas eu acho mais importante ainda é vocês pegarem o celular, gente, está o GeoGebra no celular. Eu vou até tirar minha câmera aqui. E dá para mostrar para vocês. Olha só. Vocês vão pegar o celular de vocês e instalar o GeoGebra. Deixa eu ver. Onde é que está meu GeoGebra? Olha só. Tem esse aqui, ó. Calculadora gráfica. Tá vendo? Calculadora gráfica, é só digitar GeoGebra
lá na Apple Store ou na Play Store, tá? Aí vocês vão acessar, ó, ele vai abrir o aplicativo do GeoGebra e vai aparecer aqui para você digitar as funções. Ou seja, se você pegar essa função aí e começar a digitar, ele já vai dar aqui, ó. Vai dar um campozinho para você digitar. Você vai digitar, digita lá a sua função. Você quer a função x². Então, você digita aqui x² e já vai dar o gráfico da função. Olha que bonitinho. Já vai dar o gráfico da função. Então, no celular, gente, rapidão vocês fazem isso. Não precisa de ser necessariamente no computador. Mas no computador é melhor porque você tem mais recursos para mexer, né? Mas dá para fazer no celular. Beleza? O que eu quero? Jogam esses exercícios, faço exercício número 1 e 2, que na aula de amanhã a gente vai estudar isso aí. Fechou? Era só isso, ó. Beijão. Até a próxima aula. E até amanhã. Faça exercício, gente. Tá? Pega o celular, vai brincando aí com o GeoGebra. Não precisa nem olhar o livro assim, não, mas vai brincando com o GeoGebra. Vai olhando o que cada coeficiente faz. Beleza? Falou. Tchau, tchau.